Eu sempre me interessei mais pela cirurgia do que pelas áreas clínicas, né? Esse pendor para a área cirúrgica. E eu sempre gostei de desenhar, de pintar, então eu sempre tive muito essa parte de manual, né? De atividades manuais e essa ligação com a arte. Eu acho que isso naturalmente foi me direcionando para a cirurgia plástica, né? Que tem também este olhar artístico. Olá, pessoal. Olá, meus elegantes. Vocês aqui dos meus seguidores, que na verdade eu falo assim que vocês fazem parte de um todo meu, né? Não é que vocês sejam todo meu todo, né? Não é meu tudo, mas faz parte do meu tudo, que fica mais completo, tanto o meu tudo, quando eu tenho vocês com o meu trabalho. E hoje, seguindo o caminho da elegância, que a elegância vende a gente, porque a gente se vende o tempo todo, a elegância vende o produto, a elegância vende o serviço, e tudo que faz parte da elegância é importante para a gente. A elegância como boas maneiras, como equilíbrio nas formas, no visual, no conteúdo. E para completar tudo isso, quem mais do que um cirurgião plástico para falar da gente? O que é o equilíbrio da beleza, a sensatez, que também pertence à elegância, certo? Porque a gente também não pode querer parecer uma menina, né? Isso também não é elegante. Uma mulher mais velha, um adulto, né? Não só mulher, mas um homem também. E então, melhor do que isso, só o cirurgião plástico. O cirurgião plástico de nome Ribeirão Preto e região. Uma pessoa que antes de eu mudar para cá já se falava nela e era uma curiosidade saber a respeito do doutor Henrique Tardelli. E é com ele que a gente vai conversar hoje. Doutor Tardelli, o senhor... Olá, Vanessa, prazer estar aqui com vocês. Né? Acho que a gente tem bastante coisa para conversar, um bate-papo aí com o pessoal que segue você, né? Isso. Que deve ser todo um pessoal muito elegante, né? Porque deve estar em sintonia com você. Agradeço muito o convite, estar aqui com vocês hoje e estou à disposição. Que bom. Como que surgiu a ideia da cirurgia plástica na sua vida? Com que idade o senhor percebeu? E por que plástica? Olha, meu pai era médico, né? Então sempre eu tive a medicina, né, presente na minha vida. Apesar dele ter falecido jovem, né? Eu tinha 10 anos quando ele faleceu, mas a gente já teve essa vivência, né, acompanhando ele no consultório, em hospital, então já surgiu essa ligação com a medicina. Então, no colegial eu já pensei em fazer medicina, né? Aí passei no vestibular para a USP aqui de Ribeirão, e dentro da faculdade eu sempre me interessei mais pela cirurgia do que pelas áreas clínicas, né? Sempre eu tive mais esse pendor para a área cirúrgica. E eu sempre gostei de desenhar, de pintar, então eu sempre tive muito essa parte de manual, né, de atividades manuais e essa ligação com a arte. Eu acho que isso naturalmente foi me direcionando para a cirurgia plástica, né, que tem também este olhar artístico, né, tem esse olhar da sensibilidade, não só a técnica, né, mas também a sensibilidade associada. Isso que é o mais importante, doutor. Sim. O que é mais atraente e desafiador nessa sua carreira, na sua profissão? Eu penso que é bem desafiador, né? Porque, por um lado, a gente tem muita alegria, né, de quando a gente consegue ir de encontro ao que o paciente procura, né? Melhorar o que incomoda o paciente. A cirurgia plástica, ela tem, além da parte estética, a parte reparadora também, né? Que é outra parte muito interessante. Eu trabalhei 10 anos na unidade de queimados aqui de Ribeirão, então a gente tem bastante experiência com a área reparadora também. Então, tudo isso é a parte gratificante, né, do trabalho. Tanto desculpa, só interrompendo o senhor falando do queimado, mas também essas cirurgias de mama, né, que as mulheres
com câncer de mama, deve ser muito importante na vida delas, né? Dentro da cirurgia reparadora, a cirurgia plástica, além dos queimados, trabalha com tumor de pele, né? Câncer de pele, com reconstrução de mama e com reconstrução de trauma em geral também, né? Lesões de pele em qualquer parte do corpo, né? Do couro cabeludo ao pé, né? Esses defeitos provocados por trauma ou por tumores, também a cirurgia plástica entra. Então, é uma área bem extensa, né? Bem complexa. E mesmo aqui em Ribeirão, a gente tem vários profissionais que trabalham muito com isso, né? Com destaque aí para o pessoal do HC, que faz coisas, cirurgias reparadoras incríveis aí, né? O professor Jaime, que é o chefe lá, recentemente participou da segunda separação de gêmeas, né? Craniópagas aqui. Sim, então já foi o segundo caso aqui em Ribeirão, então a cidade aqui de Ribeirão tem bastante história para contar nesse aspecto. E o senhor falando isso é tão interessante, doutor, porque eu sempre pensei assim, o doutor Hélio Rubens Machado foi, né, o cirurgião do Vitor. E assim, eu sempre penso, quando fala de separação dessas meninas, a gente pensa só com a parte neurológica, né? Eu nunca pensei com a parte realmente da reconstrução de pele, né? Sim. Ali foi um trabalho multidisciplinar, né? Junto com a neurocirurgia, a cirurgia plástica, né? Então, tiveram várias equipes, né? O pessoal da anestesia, da enfermagem, fisioterapia, então, pediatria, né? Foi um trabalho multidisciplinar ali. Ribeirão Preto realmente é o top. Assim, tem várias pessoas no top, não vou comparar com outros, mas assim, realmente é muito, muito bem servido, né? Em relação às das clínicas. A faculdade aqui de Ribeirão tem uma história muito longa, né? Uma história muito bonita, muito longa. Se eu não me engano, agora, esse ano entrou a 72ª turma, né? Então, 72 turmas já na faculdade. Então, tem bastante gente formada aqui que tem história para contar. Né? E eu lembro, doutor, que o Vitor falava muito de professores, que eram professores assim, da OMS, né? De livros, de né? Nomes muito importantes, né? Doutor, uma curiosidade minha como paciente, que fui sua paciente, graças a Deus, eu queria lhe perguntar uma coisa. E a gente fica, né? Porque a gente vai olhando as pessoas que são importantes pra gente e a gente cria assim um mito, né? A pessoa fica assim, a gente, principalmente com o resultado que a gente tem, e é uma coisa mais importante do que o resultado, doutor, que eu acho que é uma grande qualidade do senhor, eu acho que é o acolhimento ao paciente. Né? Porque tem pessoas que são muito boas, são excelentes no que fazem, mas elas são mais distantes, até por questão de temperamento. Né? E esse acolhimento que o senhor traz na hora da cirurgia, na hora que a gente vai entrar, que a gente está ansioso, está nervoso, como o senhor fala com a gente, como o senhor tirou a foto, como o senhor conversa, o senhor vem de um modo tão simples, é uma coisa assim que a gente fala assim, bom, estou entregue, melhor que isso, só na mão de Deus, né? E a gente fica fantasiando, né? Porque eu já conhecia seus trabalhos artísticos pelo Instagram, porque eu já lhe seguia. E eu queria perguntar, como é que é a sua rotina? Como é que é o seu dia, o dia que o senhor opera? Como é que o senhor vai inspirado para a cirurgia? Como é que é? Esse acolhimento é muito importante, né? Essa relação médico-paciente é importantíssima, né? Eu acho que na área cirúrgica, talvez ainda mais, porque o paciente está num momento de fragilidade ali, né? Para nós é o dia a dia, é a rotina, todo dia estar lá no centro cirúrgico, né? Mas para o paciente aquilo é um evento único, né? Um evento que sai totalmente da rotina, que ela se encontra num momento frágil. Então, a gente tem que ter mesmo esse acolhimento, essa tranquilidade, né? Mostrar para ela que aquilo é uma coisa que está dentro da nossa rotina, uma coisa segura, né? Que tem todo o preparo por trás daquilo, para trazer tranquilidade naquele momento. Então, a gente opera todo dia de manhã, né? De segunda a sexta. Então, isso eu já acordo geralmente uns 5 minutos antes do despertador, eu já acordo, né? Aí eu espero o despertador tocar para levantar, mas é a rotina normal, né? A gente se prepara, chega no hospital mais cedo. Eu sou meio chato com horário, então eu gosto de chegar antes nos lugares, né? Então que vergonha. Então eu gosto de chegar um pouco mais cedo, daí a gente já conversa com o paciente, já dá uma tranquilidade para o paciente, a gente aproveita para fazer as fotos de antes, né? As fotos pré-operatórias, a marcação, e com isso a gente já conversa um pouco com a paciente, né? Já tranquiliza, até que daí a gente encaminha ela para a sala cirúrgica,
fica ali do lado enquanto o anestesista pega a veia, enquanto ela começa a dormir, para daí a gente poder começar a cirurgia com bastante tranquilidade. E é importante que a gente não conhece o anestesista, né? Sim. A gente quer ver o rosto do senhor. Sim. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fiz uma plástica de nariz. E eu estava assim meio sedada quando eu vi o médico perguntando, né, assim, passa a caixa de nariz. Eu me vi depois falei, será que eu tenho uma caixa cheia de nariz dentro? Já sedada, ele vai lá e põe o nariz, sim, né? Então é importante a gente ver. Mas e a rotina sua, de casa, como médico, como pai, que eu sei que o seu pai é maravilhoso. Eu sei disso, já por outras fontes, que o senhor assim, é um pai, é um familiar exemplar, é carinhoso, é meigo. E isso é muito importante hoje, as estruturas familiares, né? Como é que o mundo está? Como é que é seu dia com a família? Como é que é? Bom, eu sou cercado de mulheres, né? Desde a infância. Como eu disse que meu pai morreu cedo, né? E eu tenho 2 irmãs, então era minha mãe, minhas 2 irmãs, então sempre bastante mulher em casa. E depois que eu casei, eu tenho 2 filhas também, então continuo com a casa cheia de mulheres. Então, talvez isso deixe a gente um pouco mais sensível, né? As coisas, né? As preocupações do dia. Então, a gente procura manejar isso, né? No meu dia a dia, o trabalho toma uma porção grande do dia, né? A gente opera no período da manhã, mas daí eu procuro quase sempre almoçar em casa com todo mundo, então é raro o dia que a gente não almoça junto. À tarde eu fico no consultório, né? Fazendo tanto os curativos, os pós-operatórios, como as consultas pré-operatórias. E agora, há 4 anos, quando eu saio do consultório, eu vou para a faculdade, que eu estou fazendo faculdade de Direito à noite. Ah, que chique! E depois chego em casa e dorme todo mundo. Por que Direito, doutor? O Direito, eu sempre tive uma curiosidade com o Direito, né? Eu sempre tive essa curiosidade, é uma coisa que a gente trabalha muito pouco na faculdade de Medicina, né? E na nossa prática diária. E eu sempre tive essa curiosidade. Aí quando chegou a época da minha filha mais velha tá prestando vestibular, ela e o namorado estavam prestando vestibular, daí eu falei, eu vou prestar vestibular com vocês. Aí eu fui lá fazer vestibular com eles também, participar um pouco, né? Dar uma força pros meninos. Aí resolvi tentar. Aí logo que eu comecei a faculdade, né, para ver se eu gostava, se eu tinha interesse, logo em seguida começou a pandemia. Aí quando começou a pandemia, a faculdade ficou online. Aí como ela ficou online, ficou mais fácil, bem tranquilo de seguir, né? E então ficou praticamente 2 anos online. Aí quando acabou a pandemia e voltou presencial, eu já estava no 3º ano. Aí não dava mais para parar, né? Então, agora eu já terminei o 4º ano, então agora terminar. Que terminar, né? Terminar, eu não gosto de deixar as coisas pela metade. O senhor é perfeccionista? Eu sou, assim, é uma coisa que eu acho que na infância eu não tinha muito isso de levar as coisas até o fim, né? Mesmo a parte de arte, sim, deixar os desenhos pela metade, quadro pela metade. E isso eu acho que é uma coisa que a faculdade de medicina e principalmente a cirurgia me trouxe, né? De levar as coisas até o fim, de ter esse começo, meio e fim e não deixar as coisas pela metade, né? Então acho que principalmente a residência de cirurgia marca muito a gente nisso, né? Então, atualmente sim. Então eu sou, acho que, perfeccionista nesse aspecto e de terminar as coisas. Então, agora que eu comecei, já estou mais para o final do que para o meio e até o fim. E você sabe que eu tenho também assim, uma coisa com a faculdade de Direito. Era um curso que eu gostaria de ter feito, meu pai fez, a minha filha fez, ela é defensora pública. Que eu acho interessante que ela me trazia isso, é que o direito parece que ele dá uma noção de cultura muito grande, né? Porque sempre tem muita filosofia, tem noção de economia. E eu percebia isso, ela com os grandes filósofos. Uma vez eu lembro que ela falou alguma coisa, ela falou de Kant. Eu falei, quem é? Ela falou, mãe, você não sabe quem é Kant? Eu fiquei tão humilhada, né? Quem olha para ler, quem falar. E isso o direito traz, né? Traz. A gente percebe, né, o tanto que o direito permeia o dia a dia, né? Qualquer coisinha, né? Tudo o direito, todas as relações diárias que a gente tem no dia a dia, que a gente nem presta atenção, a maioria delas é regida pelo direito, né? Então, quando a gente começa a ficar atento a isso,
Eu acho que mesmo para o dia a dia e para a nossa vida, para os negócios, para o trabalho, para as relações, eu acho que a gente fica mais atento também. É verdade. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Peraí só um pouquinho. É que eu ficava em casa assim fazendo, eu falei, eu quero perguntar isso, não vou deixar faltar isso. Aí eu anoto para não esquecer. Mas é bom também falar, porque tem gente que fala que porque eu estou fazendo direito eu vou largar da medicina. Não tem verdade, nada a ver, não. Nada a ver. Nada a ver. Então, a é até bom o senhor falar isso. Exato, está firme e forte, aí continua tudo igual, isso é só uma coisa a mais, aí, um aprendizado a mais, mas o meu trabalho é a cirurgia plástica mesmo, e ele segue firme e forte, graças a Deus, cada ano aí com mais trabalho, mais consolidado, consolidado. Então, e eu sei disso, porque, por exemplo, quando eu tinha escola, eu tive um aluno que ele era intensivista. E lá na cidade que eu morava, ele era acho que ele era o coordenador, não sei se era alguma coisa assim, lá da UTI, né? E eu sei que, assim, ele era um gênio. Também admiro muito, né? Acho que é uma das carreiras que eu acho mais bonitas da vida, eu acho que é de vocês. E eu lembro ele falando da até cirurgia que ele fazia cardíaca em bebê, sabe? Assim, tudo. E ele começou a fazer direito. E eu falava para ele, mas por que direito, né? Ele falou, meu pai era advogado há muitos anos, eu sempre tive essa admiração e tal. E ele realmente formou em direito, né? Mas ele falou, também não tem nada a ver com a medicina, não vou deixar de ser médico para fazer. É mais para incrementar o cérebro, né? Exato. Porque o cérebro expande e ele não volta mais para o tamanho normal, né, doutor? É verdade. E é interessante, porque o direito é outra forma de pensar, né? É bem diferente da medicina, né? Porque na medicina a gente busca muito a lógica, né? Então a gente tem um diagnóstico, a gente procura um tratamento, a gente segue, é muito cartesiano, né? O pensamento na medicina. E no direito não é tão cartesiano, né? Então, sempre que eu vejo alguém perguntar alguma coisa, alguma dúvida para os professores, sempre a primeira resposta é depende, né? Então, tudo depende. Então, tem que ver o caso, depende, isso, aquilo. Então, a gente tem aquele monte de leis, né? E cada lei tem 30 exceções, cada exceção tem mais 5 interpretações. Então, é bem diferente o modo de pensar, né? Então, é interessante. Eu acho que é isso que você falou mesmo, a gente acaba expandindo áreas novas do cérebro, né? E fora também que a gente tem a convivência com os jovens, né? Então, isso é maravilhoso, né? Eu sou o tiozão da classe lá, o mais velho, então é interessante essa convivência também, porque daí eu convivo com gente da idade das minhas filhas também, é bem interessante. E é muito interessante, eu fiz um MBA há uns 4 anos atrás, e era muito bom estar com o pessoal mais jovem mesmo. A turma nova me trazia assim ânimo e era muito legal a maneira como eles nos tratavam também e tal. E o senhor estava falando esse negócio de direito. Eu lembro quando o Vitor fez o curso de legista, ele contava de um caso, um professor dele, porque tem muita medicina legal, né? Tem o professor que era um advogado. E comentou de um caso que assassinaram uma pessoa que tinha um problema físico muito grande, numa cidade pequena. Então, esse deficiente físico, não sei como falaria hoje, uma pessoa com problemas, e ele matou alguém. E matou, acho que a cacetada, não lembro, uma coisa assim. Então, na época, né, foi falado que os advogados todos falaram, porque nem queriam nem pegar o caso para defendê-lo. Falaram assim, olha, tem que ser a justiça pública, porque primeiro que ele era uma pessoa mais humilde mesmo, mas não tem como, foi deliberadamente, todo mundo olhando, tal. Aí disse que tinha um jovem advogado que pegou o caso, então ele começou a sessão, ele falava assim para o juiz, pro doutor, bom dia, excelentíssimo juiz, é um prazer estar na sua frente, é uma honra, tal, tá bom. Bom dia, excelentíssimo promotor, não sei o que. Aí falava a segunda, bom dia. Na 10ª vez, falou, para com isso, não sei o que e tal. Ele falou, tá vendo? Foi o que fizeram com ele. Todo dia ele era xingado, todo. Você já ouviu falar dessa história, né? Aí ele foi absolvido, né? Quer dizer, realmente é um outro olhar, né? Um outro... E que a gente vê muito isso mesmo, né? E eu acho também muito grande o respeito. Por exemplo, a minha filha estava falando, que ela falando como assistido, acho que o rapaz chamava Rogério. Um exemplo, não sei se era outro nome, né? Mas foi Rogério. O nome Rogério, falando Rogério. E ela viu que esse rapaz estava com as unhas pintadas. Aí ela perguntou para ele, como é que você gosta de ser tratado? Ele falou, por Elisa. Ele, então agora, a partir de agora, eu só te chamo de Elisa. Então, eu acho que essa visão do outro, né? Essa coisa assim, bem, né? Empatia, né? É muito legal. E, doutor, fala um pouquinho dos seus hobbies, além da faculdade de Direito.
Bom, o que eu gosto bastante mesmo é de artes, né? Então, parte de desenho, de pintura, foi sempre uma parte importante aí do meu dia a dia, né? Então, acho que é um momento de higiene mental, de restauração de energias. Eu sempre desenhei, né? Depois, além de desenhar, eu comecei a pintar também. E nesse ano também eu comecei a fazer esculturas de argila, né? Então, tudo dentro da mesma área aí. Mas é uma coisa que me preenche bastante, né? Que me abastece bastante aí energeticamente no dia a dia. E o senhor vai para aula de cerâmica? O senhor estava fazendo com cerâmica, né? Eu comecei esse ano, mas agora eu precisei dar um tempinho por conta da faculdade, né? Que está no momento aí um pouco mais demandando um pouquinho mais. Então, acho que esse ano e o próximo, né? Esse ano já acabou, né? Mas o próximo ano ainda, como é o último ano da faculdade, ainda vai me impedir um pouco. Mas depois eu pretendo voltar para as aulas de cerâmica. Mas o pouco que eu fiz de cerâmica foi muito bom. Me deixou bastante apaixonado por essa parte também. Eu vi o peixe. Sim. Aliás, eu tenho uma coisa com peixe. Eu acho que, assim, o peixe, ele, como é uma forma muito simples, né? Ele permite que a gente trabalhe muito a parte de textura, de cores, de sombras, de brilho, né? Então, ele é mais uma base para esse trabalho de cor, de sombra, de luz, do que o objeto em si, né? Então, acaba sendo peixe, porque para mim vai mais automático para essa área, mas se a gente pega outras coisas, né, outros animais, outras coisas que são mais detalhadas, que tem mais partes, aí acaba a forma assumindo o destaque, né? O peixe, acho que como a forma dele é muito simples, ele se presta bem para essa parte de cores, de luzes, de sombra. Então, acho que um pouco isso. Isso, do seu Instagram, doutor, eu gostaria de ver, que eu gostaria de mostrar, né? Que se tiver aquela imagem que assim, do seu consultório, aquela árvore na frente, que eu falei, como é que a pessoa pode fazer tanto detalhe? Eu ainda falei por esse arquiteto, né, para o Gustavo Pinto aqui, da C4. E também eu vi um livro, uma revista que o senhor fez a capa, né? E olha esse desenho desse hipopótamo aqui. Hipopótamo, né? Rinoceronte, olha aí o nome. É que eu não sei o nome de bicho, viu, gente? Que riqueza de detalhe. O que eu gosto muito de fazer em termos de artes é isso, né? É desenho, é textura, né? Então, esses desenhos com caneta, esse daí é desenho com caneta Bic mesmo, né? Eu gosto muito desses desenhos assim, porque daí, para trabalhar textura, sombra, luz, né? Eu gosto bastante. Doutor, quantos traços tem aqui? Não sei. Milhares e milhares. Algumas horas de trabalho, hein? Produção, vocês concordam comigo? Que isso olha aqui, gente. Vamos passando, tem um outro... Esses desenhos, né, é mais fácil para a gente no dia a dia, né? Porque quando a gente vai pintar, só o trabalho de começar a pintar, preparar, e depois quando para de pintar, de limpar os pincéis, tudo, isso toma tanto tempo que acaba sendo mais fácil quando a gente desenha, né? Então o desenho você começa, para ali a hora que você quer, então acaba rendendo mais. Esse daí foi até no caderno, uma folha de caderno. Então, isso daí no meio da aula, às vezes, sobra enquanto a gente está escutando a aula, a gente está rabiscando um pouquinho. Não acredito. Meu Deus, vamos lá. Aqui a família linda, arquiteta. Vamos passando, que eu quero mostrar. Esse aqui, esse perfil. Esse daí eu ganhei um conjunto de lápis de um colega meu, e esse daí foi a primeira tentativa, né, para testar os materiais. Então, esses desenhos de perfil, assim, de corpo, é uma coisa que é do dia a dia também, né? Quando a gente está na consulta e vai explicar as cirurgias, eu não sei se você lembra, mas a gente sempre faz o perfil para mostrar onde vão ser os cortes, onde vão ser as incisões, né? Então, que maravilha. O perfil é do dia a dia, todo dia tem um perfilzinho, mas é no consultório. E eu queria ver aquele que foi uma revista. Deixa eu ver onde está aqui. Tem esses daqui também foram para livros, né, de anatomia, né? Olha, que beleza. Professor lá que eu fiz estágio nos Estados Unidos, então tem alguns desenhos aí que são de anatomia humana, né? Que beleza.
É antigo, isso daí já tem mais de 20 anos aí. O senhor ficou nos Estados Unidos quanto tempo, estágio? Eu fiquei, a primeira vez, 2 meses, depois eu fiquei mais 2 vezes com esse mesmo professor, mais uns 2 meses cada vez, com o professor Rochberg, lá em West Virginia. Aí, como ele estava escrevendo um livro, né, uns trabalhos, eu participei ilustrando. Que beleza! Olha aqui. Esse também é capa de uma revista de neurocirurgia, um colega aqui de Ribeirão que edita essa revista, o Dr. Ricardo Oliveira, pediu um desenho, né, para capa, então a gente fez esse desenho aí da anatomia, né, do encéfalo. Mas ainda, eu quero chegar no outro que eu achei maravilhoso. Vamos subindo. Esse aqui também foi esse também foi de revista. Esse foi para outro volume dessa mesma revista de neurocirurgia do Dr. Ricardo Oliveira, né? Esse é o Dr. James Guthrie, que foi um dos que auxiliou na separação das craniópagas aqui em Ribeirão. Ele era especialista nisso, né? Um professor lá dos Estados Unidos. E quando ele faleceu, o Dr. Ricardo pediu para a gente fazer esse desenho para colocar na capa da revista em homenagem a ele. Que legal, que legal. Vamos olhando mais, pessoal, que eu tenho uma aqui que olha aqui. Esse você gosta, né? Gina, tem mais. Tem do Senhor dos Anéis, tem do Star Wars. Que beleza. Mas eu quero chegar num que eu vi, que era um perfil, acho que ele tem barba, doutor. Não sei se eu posso estar enganada, se faz mais tempo. Às vezes foi em outro lugar que eu vi do senhor. Mas eu vi um desenho do senhor. Também era de uma revista, era de um livro. Esse aqui eu conheço, meu amigo. Esse aqui, se for um pouco mais para baixo, eu não sei se é esse que você está falando, que de barba que tem é esse daqui, né? Que é um desenho também de caneta, né? Mas E esse é caneta? Esse é caneta Bic preta também. Mas, meu Deus, olha esses detalhes, olha aqui das falanges, né? Separando a falange aqui, não sei como chama essa falange. Falange, né? Quanto tempo demora fazer um trabalho desse? Sim, eu não faço de uma vez só, né? Umas 2, 3 sentadas assim. No total, acho que deve demorar por volta de umas 3, 4 horas, mais ou menos. Tem uma hora que o senhor gosta de desenhar? Que o senhor pensa em desenhar? Não. É assim, a hora que está mais tranquilo, no final de semana, ou à noite, às vezes um dia que está livre, mas não tem horário específico, não. E nas aulas, né? Na aula eu rabisco bastante. Pegar meus cadernos, além das anotações, tem um monte de rabisco. E o senhor sente falta de desenhar? Eu sinto. Se eu fico Se ficar muito tempo sem desenhar. Sim, sente falta. Sim. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor e música, que eu sei que o senhor gosta muito de música. Quando o senhor opera, o senhor ouve música? Normalmente sim. Tem uma playlist mais tranquila assim para cirurgia, né? Que a gente música agitada assim na cirurgia não vai tão bem para mim, né? Tem gente que gosta muito. Mas então, além das playlists normais do dia a dia, eu deixo umas playlists cirurgias mais tranquilas, mais calmas, né? Eu para música, para tocar, eu sou um zero à esquerda. Minha família tem muitos músicos aí, né? Meu pai tocava piano, violino, minhas irmãs tocam piano também, minha filha mais velha toca. Mas eu, para música, só de ouvir mesmo, porque para tocar, zero. Mas ouvindo a música durante a cirurgia é muito bom para o senhor. O senhor sente uma calma? A gente deixa a música bem baixinho, né? Só um fundinho musical, assim, para dar uma tranquilidade, mas não é a protagonista, não. Certo. Ali é uma meditação. Sim, na hora que opera é uma meditação. Ali a gente acaba... Esquece tudo, só existe ali. Foca ali, totalmente na cirurgia. Certo. Teve algum caso que lhe marcou muito, positivo e negativamente? Positivo e negativamente. Por exemplo, um caso que o senhor não é de resultado, mas às vezes a pessoa, por exemplo, o senhor orientou e a pessoa não gostou da orientação, alguma coisa assim. O senhor gostaria de ter feito mais, que a pessoa tivesse lhe ouvido? Porque eu acredito muito que o senhor também deve trabalhar quase como um psicólogo, né, doutor? Porque o senhor percebe que às vezes a questão de autoestima, a pessoa não está bem e chega com uma proposta que não é acho que o senhor indicaria. No dia a dia, né, ainda mais agora que a gente já tem
mais tempo, né? Esse ano eu estou completando 25 anos de formado. Parabéns! Então, a gente já acaba já tendo visto muita coisa, né, de tudo. Então, acho que a gente conversando muito com o paciente antes, né, explicando o que é possível de alcançar, quais que serão os resultados esperados. Então, com isso, acho que a gente evita muito qualquer dissabor, né? Qualquer problema aí no pós-operatório. Mas a gente sabe que a atividade médica, né, cirúrgica principalmente, sempre tem o imponderável, né? Então, a gente, quando fala de cirurgia, a gente tem sempre aí o risco de sangramentos, risco de infecção, risco de formação de queloide, né? Resultados que não saiam como esperado. Então, eu acho que isso é até uma coisa que acaba se falando pouco no dia a dia, né? Porque na cirurgia plástica, quando a gente olha aí as mídias sociais, acaba vendo só coisas boas, né? Só a parte boa, aquelas fotos de antes e depois, brilhantes. Então, isso é até ruim para essa educação dos pacientes, né? Porque a cirurgia, como toda parte da medicina, ela é sujeita ao imponderável, né? Além do trabalho do médico, além dos cuidados que o paciente tem que ter, a gente tem o organismo, né? O organismo que vai cicatrizar, o organismo que vai formar fibrose. Então, a gente sempre tem que deixar o paciente muito consciente de tudo isso. E tem um tipo de pele que tem mais queloide normalmente, não é? O queloide, ele é uma coisa muito imprevisível, né? A mesma pessoa pode fazer várias cirurgias e não ter queloide, de repente ter queloide. Ela pode ter várias vezes queloide, uma vez não ter queloide. Você pode pegar uma paciente na mesma cicatriz do abdômen, ela pode ter uma área de queloide e outras áreas boas. Então, o queloide, ele é muito imprevisível, né? Tem uma tendência estatística, né? Onde as pessoas com pele mais escura têm um risco maior estatisticamente, mas isso não é nada que garanta. E doutor, hoje com as redes sociais, né, com Pinterest, com Instagram, com essas coisas, as pessoas chegam assim e falam, eu quero ser assim? Olha... Ou eu gosto disso, não sei. Normalmente não, eu prefiro que seja assim, porque às vezes se a pessoa vem com uma ideia assim muito pré-concebida do que quer, aí às vezes fica difícil da gente conseguir mostrar o que realmente pode ser feito, né? Então, às vezes, hoje em dia, como está todo mundo muito acostumado com os filtros, né? Então, todo mundo quer ficar igual o filtro do Instagram, né? E muitas vezes essa não é a realidade, né? Não é o que a gente consegue oferecer. A cirurgia plástica, ela consegue melhorar muitas coisas, né? E ter resultados muito naturais, resultados muito belos, né? Muitas vezes o paciente fica muito contente com aquilo, né? Realmente, às vezes, quebra um círculo vicioso na vida da pessoa, né? Ajuda ela a melhorar em vários níveis, mas tudo isso tem que estar atrelado na realidade mesmo, né? No que é possível, nas limitações técnicas, né? Para a gente conseguir a satisfação do paciente, a gente precisa estar atrelado na realidade, né? Muitas vezes atingir o resultado que um filtro aí de Instagram atinge não é possível, né? Não tem filtro para operar, né? Não tem jeito, né? Porque eu penso assim, que hoje o pessoal, assim, a gente se perdeu muito com as mídias, né? As coisas estão indo... Acho que a gente perdeu um pouco do controle, né, das coisas, né? Do que a gente quer, das expectativas, né? E isso, acho que mexe muito com a autoestima, mais, né, doutor, do que... Porque a gente acaba perdendo o contato pessoal mesmo, né? A gente acaba tendo tantos amigos aí no Face, tantos amigos no Instagram e acaba não tendo os amigos presentes, né, no dia a dia, conversando. Então, a gente acaba entrando numa ciranda aí, né? Se a gente não ficar atento a isso, né? Se a gente não tiver com os pés bem plantados aí na família, na religião, no estudo, no dia a dia, a gente acaba sendo levado nesse turbilhão. E acreditando que aquilo tudo é verdade, né? Sim. Porque às vezes você vê toda uma situação, né, que ali a gente não tem nada daquilo, né? Sim. E o senhor já teve algum caso que o paciente foi refratário, o senhor explicou que não era bem assim, ou que esse resultado, né? Porque eu conheço uma moça que ela, quando foi fazer uma cirurgia plástica, o médico falou para ela, olha, no seu caso você tinha que ganhar peso, porque seu rosto precisa encher.
Ela saiu revoltada. Ela falou, imagina! Quer dizer, isso existe. Existe. Mas, bom, assim, eu não considero um problema, né? A gente conversa e mostra e fala, né? Umas voltam, outras não voltam, mas eu acho que se a gente jogar limpo, né? Aquelas que acabam virando pacientes e vão em frente, a gente acaba tendo um bom relacionamento, né? Teve algum caso difícil que o senhor, assim, que o senhor falou, não, esse eu não faço? Olha, às vezes tem, né? Porque tem casos, às vezes, que a gente sabe que o resultado não vai ser bom, que a gente não vai conseguir um bom resultado. Então, às vezes essa seleção também é importante, né? E conversar com o paciente também, porque às vezes a expectativa dela não está alinhada com a realidade, né? Mas acho que seria exceção. O dia a dia é muito tranquilo, né? A maioria das pacientes que chega para a gente tem queixas muito reais mesmo e a gente consegue ir de encontro o que ela está buscando. O dia a dia é tranquilo, né? Às vezes isso é mais a exceção, mas normalmente as pacientes já estão bem orientadas hoje, né? Todo mundo, antes de ir no médico, já conversou com muitas amigas que operaram, já viu no Google, no Instagram, já sabe mais ou menos o que esperar, né? O senhor está falando desse Instagram, eu estava vendo outro dia, até a gente comentou no curso de gestor de mídias, né, Nelson? Que uma moça comentando que ela foi procurar um dermatologista e ela, não é isso? Ela tinha uma clínica de vários dermatologistas. Aí ela pediu o Instagram de todas. E ela, olhando o Instagram, ela falou para a secretária, não, eu quero essa porque ela aparece mais e tem mais seguidor. Gente, você procurou um médico por causa disso. Né? Não, quer dizer, claro, você pode consultar e saber se é ou não é, mas a seleção não pode ser pelo Instagram, né? Então, acho que tudo isso entra na sintonia, né? Se a sintonia dela é essa, ela vai encontrar aquele médico que está nessa mesma sintonia. Entendi, então, não é frequência, né? Os afins vão se atrair. Vão se atraindo, então, tá certo. Cada um... Ninguém está errado, ninguém está certo, né? Mas cada um vai encontrar o seu equivalente, né? E quando o senhor fala, por exemplo, a gente falando que a elegância está no equilíbrio, né? O senhor já me falou essa questão de como você lida com esses pedidos de esdrúxulos, né? O senhor fala, não vai dar certo, nada, mas nada que o senhor diga assim, por exemplo, não, isso não tem jeito. É muito tem alguém querendo uma coisa muito absurda? Já aconteceu, assim, um caso? Muito raro, viu? Muito raro. Acho que as pacientes que chegam no consultório, assim, na grande maioria, eu como não tenho muito mídia social, né? Então a maioria das pacientes vem já com indicação, né? Vem de amigas que conhecem, que já operaram, então a gente acaba recebendo pacientes assim que já sabem mais ou menos o que esperar, né? Então é difícil ter alguma coisa que fuja dessa rotina e é bem raro. Se teve, faz muito tempo. Né? Se alguém diga, eu quero parecer fulano, eu quero ficar igual a Taylor Swift. Não. Tá certo. O senhor tem, por estatística, doutor, é mais mulher madura ou não tem nessa ideia? E os homens? Eu queria perguntar dos homens. Olha, eu sempre, quando me perguntavam disso, né, de porcentagem de homens, eu sempre falei assim, acho que deve ser por volta de uns 10% homem, 90% é mulher, né? Eu falo até na especialidade eu escolhi uma que as mulheres dominam, né? Então, não só em casa, mas lá no consultório a mulher é o que domina. E a gente pôs o programa de prontuário eletrônico há alguns anos, né? E daí sempre quando aparece a estatística lá na tela, aparece, né? Mulher 90%. Então, confirmou o que eu achava mesmo. Literalmente 90% são mulheres, né? E o que é mais procurado pelos homens? Homem, principalmente cirurgia de pálpebra, tem muito. E às vezes um pouco de corporal, né? Parte de ginecomastia, né? Que é aumento de mamas no homem, ou lipo. Mas para mim, na minha prática, a maioria dos homens é pálpebra. Certo. O senhor opera familiar? Eu opero. Eu já operei minha mãe, eu já fiz o rosto da minha mãe, eu já operei a minha esposa, já operei a minha filha mais velha. Então, eu opero familiares, sim. Que legal. A emoção é a mesma, doutor? Acho que sim, porque quando a gente chega lá na cirurgia, aquilo é a rotina, né? Acho que o segredo é não fugir da rotina, não querer fazer diferente. Entendi. Então, a gente faz igual, todo mundo vai com o mesmo mindset aí para tudo.
E isso deixa bem tranquilo, né? Eu brinco que eu prefiro estar lá dentro operando do que estar lá fora esperando notícia. Então, eu prefiro estar lá junto, fazendo, eu me sinto mais confortável. Acredito. E hoje em dia, quais as cirurgias mais procuradas? Olha, eu acho que cada cirurgião vai responder isso de uma forma diferente, né? E mesmo assim, com o passar dos anos, a gente vê diferenças, né? Eu acho que a gente vai ficando já com mais tempo de formado e vai mudando o tipo de cirurgia também que as pacientes procuram. Hoje em dia, eu acho que o que a gente mais faz é cirurgia de face, né? Lifting de face, pálpebra, e cirurgia de mama e de abdômen. São as que a gente tem mais feito. Certo. Tem alguma que o senhor não gosta de fazer? Olha, eu não faço implante de cabelo. Os que eu fiz foram só durante a residência. É uma cirurgia que eu não gosto. E eu acho que quem faz tem que se dedicar exclusivamente a isso mesmo, né? Que em Ribeirão tem gente muito boa fazendo isso. E eu não faço também implante de glúteo, né? Prótese de glúteo eu também não faço. É uma cirurgia que eu não gosto muito. Então, a gente acaba focando naquilo que a gente gosta mais e acaba sendo o que vem pra gente. E o que o senhor gosta mais? Rosto, mama e abdômen são os que eu gosto mais mesmo. Certo. E o senhor estava falando dessa questão da cirurgia, né? Que gosta mais, ou gosta menos. Tem alguma, por exemplo, qual é a dificuldade que eu ouço falar? Não vi nenhum cirurgião, tá? Não vi nenhum médico. Mas de mulheres maduras que procuram para fazer pescoço. E os médicos não querem operar pescoço. Por quê, doutor? Olha, não sei, porque assim... O senhor faz pescoço? Faço. Tá. Rosto, pescoço, né? A gente faz, mas tem cirurgia que a gente não gosta muito, né? Então, às vezes a pessoa não gosta daquela cirurgia e não faz. E eu acho que essa cirurgia de rosto, de pescoço, é uma cirurgia que conforme acho que o cirurgião vai ficando mais maduro, também ele vai tendo mais. Eu não sei se as pacientes sentem mais confiantes, né? Ou se a idade já é mais semelhante também, né? Fica mais tranquilo. Mas é uma cirurgia que logo recém-formado, é uma cirurgia que eu não fazia muito. E ultimamente é a cirurgia que eu tenho mais feito no dia a dia. Então, o rosto. O rosto. Certo, mas rosto e pescoço, né? Andam junto, né? Rosto, pescoço, pálpebra, elas andam todas juntas. Certo. E para o futuro, doutor? Como é que o senhor vê a tecnologia aí da cirurgia, não? Na sua área? Eu acho que ultimamente estão surgindo novas tecnologias aí, né? Que vêm para tentar agregar em áreas que a cirurgia plástica às vezes sempre deixou um pouquinho a desejar, né? Como flacidez de pele. Então, tem várias tecnologias que estão aparecendo aí, surgindo novos modelos. Então, eu acho que no futuro e nos próximos anos, conforme a expertise no uso dessas tecnologias for aumentando, as máquinas forem melhorando, eu acho que cada vez mais vai ter o seu papel, né? Atualmente, eu acho que está um pouco incipiente ainda, né? Está todo mundo ainda estudando, vendo como fica, vendo como estão os resultados. Mesmo no congresso a gente vê muito interesse nessa área, mas todo mundo falando, estou sentindo que está assim, que está assado. Eu não vejo ainda muito totalmente consolidado ainda não. Acho que está no processo. Certo. Doutor, muito obrigada por o senhor estar aqui. O senhor não sabe a honra. Quando eu falei para o Vitor, você sabe quem eu vou chamar? Aí ele falou, não, eu vou chamar o doutor Tardelli. O Vitor falou, mas você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Que isso, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Tá? Muito obrigada pela rosa branca. Né? E o senhor gostaria de deixar suas redes sociais aqui para a gente passar? Vou deixar aqui. Tá ótimo. O senhor quer deixar algum recado, alguma mensagem? Quer falar alguma orientação? Eu gostaria só de agradecer o convite aí. Você é uma pessoa mesmo que você não só fala de elegância, mas você vive isso, né? Então, obrigada. Quando a gente recebe você no consultório, quando você me recebeu aqui, a gente sempre se sente acolhido, né? E vê mesmo que você faz tudo o que você fala aqui. Então, eu agradeço muito o convite, fico honrado de estar aqui com você, né? De ser considerado elegante por quem entende tanto de elegância. E a gente está à disposição no consultório aí, a gente está todo dia aí trabalhando e a cirurgia plástica segue firme com a gente também. Gente,
Então, vou deixar aqui as redes, você vai perceber que estão as redes sociais aqui, o contato com o Dr. Tardelli, vou deixar também a imagem da clínica dele. E é isso aí. É o caminho da gente, que a autoestima deixa a gente mais elegante, porque a gente fica tão bem que a gente se comporta até melhor. E o principal é o médico procura buscar esse equilíbrio que a elegância traz. Obrigada.